Olá, meus queridos, muito boa tarde. Aqui quem vos fala é o irmão Natalino de Feira de Santana, Bahia. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração nessa tarde. Sabe por que eu estou aqui nessa tarde? É porque eu me preocupo com você. Sabe por que eu estou aqui nessa tarde? É porque é um Deus que Ele ainda olha para você. Mesmo você não merecendo, Deus ainda continua olhando para você. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer aqui no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, diz assim: E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Observe, queridos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, Ele escolhe 12 discípulos para fazer a missão. Que missão é essa? Evangelizar, ganhar almas, falar a respeito do reino dos céus, anunciar esse evangelho que salva, esse evangelho que cura, esse evangelho que liberta. É o que todos nós estamos precisando, é de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre e eternamente. Observe que quando nós compramos um produto, tem validade, vai vencer o produto que nós compramos, mas a palavra de Deus, ela não tem validade. Sabe por que a palavra de Deus não tem validade? Porque a palavra de Deus, ela é de eternidade e eternidade, é para todo sempre. Agora observe, Jesus, Ele escolhe 12 discípulos para anunciar o evangelho. Os discípulos que Jesus escolheu fizeram a sua parte, obedeceram o mestre. Todos eles foram instruídos por Jesus Cristo. Todos eles colocaram em prática a palavra da verdade. Todos eles receberam de Jesus uma missão. Que missão foi essa? De evangelizar. Que missão foi essa? De ir atrás das almas perdidas. De ir atrás das ovelhas que se encontrava desgarrada. Das ovelhas que precisava de um pastor. Das ovelhas que precisava do alimento, mas não o alimento físico, mas o alimento espiritual. Todos nós sabemos que nós nos alimentamos para mantermos o nosso corpo físico de pé. Da mesma forma, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o alimento que nossa alma precisa. A sua alma, meu amigo, a sua alma, minha amiga, ela precisa desse alimento que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora observe, queridos, que Jesus, quando Ele escolhe os 12 discípulos, Ele dá missão para os 12. E todos os 12, recebendo instruções do mestre, eles agora colocam em prática aquilo que eles receberam de Jesus Cristo. É o que está faltando hoje no meio do povo de Deus, é colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Eu vejo muitas pessoas por aí pregando bonito, eu vejo muitas pessoas por aí cantando bonito, eu vejo muitas pessoas por aí falando de Deus, mas se você observar, qual o interesse dessas pessoas? Não estou dizendo aqui todas, mas algumas. O interesse é de juntar tesouro na terra. Não tem o interesse de ganhar almas. Não tem o interesse da forma que os discípulos tinham. Porque os discípulos, eles tinham amor pelas almas. Os discípulos, eles colocaram em prática aquilo que Jesus ensinou para eles. Os discípulos, eles tinham fé, tinha também amor pelas vidas, amor pelas almas. Muitas pessoas
estão pregando hoje, não pelas almas, estão pregando hoje para manter recursos financeiros. Agora observe que Jesus deu instrução para todos os discípulos, e essa mesma instrução que Jesus deu para os discípulos, Ele deu também para mim e deu também para você. Nós temos que fazer essa missão, a missão de evangelizar, a missão de ganhar alma. Observe, a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele está ali com os discípulos e Ele vê uma grande multidão. E Jesus, Ele teve compaixão daquelas vidas. E Jesus agora chega para seus discípulos e diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande cefeiro para a sua seara. Quem era o Senhor da seara? O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que trouxe da existência aquilo que não existia. Jesus estava ali falando para os discípulos a respeito daquelas pessoas que estavam perdidas. Da mesma forma, queridos, que Jesus, Ele teve compaixão daquelas pessoas, Ele também tem compaixão da minha vida, da sua vida e de nossas vidas. Então nós precisamos colocar em prática aquilo que Jesus, Ele ensinou para todos os discípulos e para nós também. É preciso que nós venha colocar em prática essa palavra que liberta. Agora observe, todos eles receberam instruções de Jesus, e agora, recebendo eles instrução de Jesus, eles agora colocam em prática os ensinamentos. Porque não adianta você ouvir a palavra e você não colocar em prática a palavra. Observe que a Bíblia Sagrada, ela vai dizer para mim e para você: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É necessário, queridos, que nós venhamos a entender que a palavra de Deus manda nós guardar a palavra. A palavra de Deus manda que nós venha praticar essa verdade que liberta. Então nós temos que passar a verdade que liberta. Mas como eu posso passar aquilo que eu não tenho? Como eu posso falar de Jesus se eu não tenho Jesus? Como eu posso falar de amor se eu não tenho um amor? Como eu posso falar de verdade se eu não ando no caminho da verdade? Agora observe, os discípulos falavam de amor porque tinha amor dentro deles. Os discípulos falavam de verdade porque eles andavam no caminho da verdade. Os discípulos pregavam porque eles receberam instrução do Mestre. Da mesma forma, nós temos que colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Observe, queridos, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 3, diz assim: e ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, observe, esses mesmos discípulos receberam instrução de Jesus Cristo. E agora Pedro e João estão subindo ao templo. Mas o que Pedro e João foram fazer ao templo? Eles foram falar com Deus. Eles foram se comunicarem com Deus. Eles foram cultuar a Deus. Agora observe, a Bíblia Sagrada vai dizer, queridos, que ali na entrada daquele templo, chamada Porta Formosa, era uma porta muito bonita, era uma porta dourada, era uma porta que chamava a atenção de quem vinha, de quem realmente entrava ali no templo. Era uma porta admirada por todos, era a porta principal do templo. Agora observe,
que ali estava, queridos, um homem coxo, um homem paralítico de nascença. Agora observe que aquele homem estava ali todos os dias. Aquele homem estava no mesmo lugar todos os dias. Alguém levava aquele homem para estar ali sentadinho na porta do templo para pedir esmola a todos aqueles que entravam no templo. Agora observe, queridos, a Bíblia não diz que todos davam esmola para aquele paralítico. Agora observe, entrando Pedro e João, observe que os discípulos agora, vendo aquela cena, observando aquele homem, os discípulos têm compaixão daquele homem. O discípulo agora, queridos, olha para aquele homem e vendo aquele homem pedindo a esmola para eles. Observe que alguns que entravam naquele templo davam a esmola para aquele homem, mas o que ele precisava de verdade não era só esmola. O que adiantava se aquele homem tivesse muito dinheiro? O que adiantava se aquele homem recebesse esmola de todos que entravam no templo? Eu tenho certeza, meu amigo, eu tenho certeza absolutamente que aquele homem ia ter muito dinheiro, porque ele ia começar a juntar dinheiro. Mas o que aquele homem precisava de verdade era da cura. O que aquele homem precisava era de andar, era de ter uma saúde física boa, da mesma forma que hoje eu e você temos. Agora observe que a preocupação dos apóstolos não foi dar dinheiro para eles. Observe que a compaixão dos apóstolos por aquela vida, por aquela pessoa que estava ali, por aquele ser tão importante, tão valioso para o Senhor, a preocupação deles era que ele viesse a andar com suas próprias pernas. Observe que Pedro e João, eles colocaram em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Pedro agora, queridos, olha para aquele homem e diz: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Observe que a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que quando os discípulos ordenam que aquele homem viesse andar, observe que Pedro agora pega pela mão daquele homem e ajuda aquele homem. Estende as suas mãos e pega na mão daquele homem e levanta aquele homem. Amados, é o que nós precisamos fazer, é estender as nossas mãos para quem precisa de ajuda. Tem muitas pessoas que não estão fazendo isso. Tem muitas pessoas que dizem: eu sou servo de Deus, mas na verdade não está exercendo aquilo que Jesus mandou, aquilo que Jesus determinou. Agora observe que os discípulos colocaram em prática. Observe, queridos, que os discípulos agora entram no templo com aquele homem. E aquele homem começa a saltar de alegria. Aquele homem começa, a divulgar aquilo que aconteceu. Como foi que aquele homem começou a divulgar o que aconteceu com ele? Quando todos observavam, todos viam que na verdade era aquele paralítico que estava ali sentado todos os dias na porta do templo. Ou seja, ele adorou a Deus, ele glorificou a Deus, ele foi realmente grato por aquilo que o Senhor fez por eles. E os discípulos se colocavam em posição de servo. Os discípulos sabiam que seu mestre não se encontrava mais fisicamente entre eles, mas colocaram em prática aquilo que ele realmente ensinou.
Assim, queridos, nós temos que colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, é de evangelizar, pregar o evangelho a todos que precisa ouvir. Que Deus abençoe grandemente sua vida, que Deus seja contigo e que nós possamos fazer aquilo que Jesus determinou. Fica com Deus.